que a tempestade é você, chuva forte é você, vento, boa noite, sexta-feira, que maravilha, o final de semana tá chegando, se bem que muitas pessoas já vem aproveitando a semana toda, né? Porque teve um feriadinho aí, algumas escolas imprensaram e o pessoal aproveitou para dar uma viajada com a galerinha, né? Com a turminha, com as crianças. E nós estamos aqui para começar mais uma live esse mês de outubro, né, onde nós estamos trabalhando sobre o Outubro Rosa, um mês de conscientização, né, sobre o mês de conscientização sobre o câncer. Não só o câncer de mama, né? Sobre o câncer em uma visão em geral. Então é um mês em que nós estamos divulgando, falando sobre o assunto, para que haja uma atenção maior, para que nós possamos olhar melhor para nós, né? Avaliarmos nossa saúde. No mês de setembro aí nós já trabalhamos sobre a saúde mental, né? Setembro amarelo, e agora o mês de outubro estamos aí pensando, correndo atrás, articulando, incentivando as pessoas a procurarem, a fazer exame, a se tocarem, porque a saúde ela é importante em todos os âmbitos, físico, mental, emocional. Nós precisamos ter elas em plenitude para que a nossa vida esteja bem, né? Bom, e hoje nosso convidado especial para essa live é o Dr. Eduardo Perondi. Ele que é advogado, ele vai se apresentar logo mais para vocês. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre os direitos, né, dos pacientes oncológicos, que é uma coisa assim que poucas pessoas elas têm conhecimento. Tanto os acompanhantes, quanto as pessoas que estão passando por alguma convalescência, né, por um momento desse aí, enfrentando um câncer. Mas, assim, eu acho que esse tema é importante para que todos nós, cidadãos, aprendamos, né, saibamos quais são os nossos direitos, porque ninguém nunca sabe, um dia ou outro, se nós vamos precisar, se nós vamos poder ajudar alguém com o conhecimento que nós estamos, né? Pois bem, então... vou estar chamando o Dr. Eduardo para nós começarmos a nossa live. Só mandar uns aviãozinhos aqui primeiro. Vamos aproveitar, chamar o pessoal para entrar e assistir. Você também pode estar chamando aí, mandando os aviãozinhos aí para sua lista, para que as pessoas possam estar aqui conosco. Pronto, eu já enviei os meus. Você pode enviar os seus, tá bom? Deixe-me chamar aqui o Dr. Eduardo. Enquanto isso, também o Instagram acaba enviando também para as pessoas, né? Olha, o Dr. Eduardo entrou. Peraí. Oi. Boa noite, Dr. Eduardo. Boa noite, Nívia. Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer, não conheço você pessoalmente, né? A gente só se falou por telefone, mas é um prazer tê-lo aqui. Quero agradecer de antemão o convite, ter aceitado o nosso convite para estar falando de um tema tão importante para o nosso mundo, que mulher, para o mundo em geral. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Nívia. É sempre uma excelente oportunidade poder estar falando com várias pessoas aqui nessa live, poder estar explicando alguns direitos que, na maioria das vezes, as pessoas desconhecem que têm. Mas o prazer é todo meu. Agradeço muito pelo convite e estarei sempre à disposição aí de vocês para o que precisar. Ai, que ótimo, muito obrigada. E eu quero aproveitar para fazer uma ressalva aqui, gente. Olha, para vocês verem. O doutor veio de rosa, olha que gracinha, homenageando o Outubro Rosa. Olha que lindo, que linda homenagem para nós mulheres, né? Eu vim de branco, mas eu também quis homenagear, porque hoje é o dia do médico, né? E quero mandar um abraço, um carinho, assim, um desejo imenso de bênçãos infinitas sobre a vida dessas pessoas que são tão importantes para as nossas vidas, que
cuidam com tanto amor, com tanto empenho, com tanto carinho. Em especial a nossa mastologista que nós tivemos com ela esses dias atrás, a doutora Marcela. Eu acredito que ela não vai estar presente, eu acho que ela está em outro evento, não é isso? Não, na verdade, ela está em cirurgia na Santa Casa. Depois dessa cirurgia e da live, nós temos um evento na ABCC, que é a Associação Bragantina de Combate ao Câncer, que é um lançamento já do calendário de atividades 2025 e também voltado para o Outubro Rosa. Vai ter algumas palestras, umas rodas de conversa muito boas. Olha que bacana, então. Mas eu já deixo aqui o meu beijão para ela. Ela com certeza vai vir depois e vai assistir a live. Eu sei que se ela pudesse, ela estaria aqui com a gente também, que ela é uma apoiadora aqui do Ministério Elas, né? Vocês são. Então, vamos começar primeiro, assim, nós começamos invadindo, falando sobre várias coisas aqui, mas a gente não falou quem é o doutor Eduardo. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, que falasse um pouquinho do seu trabalho, para quem não conhece. Sim. Fique à vontade. Meu nome é Eduardo Peron de Barbosa Lima. Eu sou advogado, me formei em 2004 na Universidade Vale do Rio Doce. Sou casado com a doutora Marcela, médica mastologista. Sou da cidade de Jequitinhonha, Minas Gerais, aí pertinho de Teoflotone. Mas já há quase 3 anos que nós estamos residindo no interior de São Paulo. Nós hoje residimos em Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo, 80 quilômetros da capital. E eu já trabalho na advocacia na área jurídica desde 2005, mas eu trabalhei no Tribunal de Justiça antes, e desde 2008 que eu estou na advocacia mesmo, atuando e defendendo o direito daqueles que mais necessitam. Que ótimo. Mas agora fala mais um pouquinho assim, sobre essa área do câncer. Você comentou aí que vocês fazem parte de uma associação. Como que é o seu trabalho em relação a essa área aí? Na verdade, eu sempre gostei de trabalho voluntário. Lá em Jequitinhonha eu tinha um projeto onde eu prestava assistência jurídica gratuita a pessoas carentes que não tinham condições de estar custeando a assistência jurídica de um advogado. Então eu sempre gostei desse trabalho voluntário. E quando eu me casei com a Marcela, eu vinha entrar um pouco mais no mundo da oncologia, do paciente oncológico, das necessidades mais das pacientes oncológicas. Eu via como elas tinham dificuldades em conhecer, primeiro em conhecer o direito delas e depois de buscar o direito delas. Porque o primeiro passo na busca do direito é conhecer, é saber que você tem o direito. E eu comecei a perceber através da Marcela e das pacientes que ela atendia, que muitas das vezes os pacientes do SUS desconhecem seus principais direitos e passam por necessidades que na maioria das vezes não deveriam passar. Então foi dessa forma que eu acabei vindo para esse lado dos pacientes oncológicos. Deus é muito lindo, né? Que Deus vai unindo propósitos, aí a Marcela também evangélica, você também, né, participa junto com ela e ele vai aquecendo o coração da gente para a gente trabalhar nessa hora, né? Porque tudo que a gente dá, a gente recebe, né? E todas as bênçãos que a gente já recebe da vida, a gente tenta transbordar um pouquinho na vida das pessoas. Assim é o Ministério Elas também, é um projeto que nós tentamos também um pouco transbordar na vida das pessoas também, com projetos, com palestras, cursos, porque eu acho que é isso que Deus espera, Deus quer, né, que nós tenhamos uma vida mais completa, mais uma vida de irmandade mesmo. E agora vamos falar um pouquinho, vamos entrar no assunto aqui sobre os direitos, né? O senhor tocou aqui sobre essa questão de, às vezes, as pessoas desconhecerem o direito, e é um fato muito antigo, né? E, na verdade, já deveria ter acabado esses rótulos aí. Eu trabalhei há 15 anos atrás na Secretaria de Saúde da cidade de Teoflotone, e eu trabalhava no gabinete do secretário de saúde. Então, eu já via muitas das dificuldades, assim, e existia muitas pessoas de zona rural com pouco conhecimento, com analfabetas, sabe? Não sabia nem por onde começar. E, às vezes, também, além desse despreparo deles, a gente tinha um despreparo da equipe de atendimento, que não sabia instruir direito, que não sabia, né,
de fato, às vezes o paciente chegava com uma demanda que ele não sabia que aquela demanda era direito, era obrigação da saúde. E isso realmente me incomodava bastante. Inclusive, na época era até complicado para mim, porque eu trabalhava em favor da prefeitura, né? Mas eu não abria mão de ajudar as pessoas, e mesmo que eu fosse contra a prefeitura. E tinha vezes que eu ensinava uns caminhozinhos assim, ó, meu filho, não deu certo aqui, não vai por ali, ó. E Eu dava uns boicotes. nesses 15 anos, você pode ter certeza que pouca coisa mudou, Nívia. Infelizmente, Então, os mas aí, pacientes continuam ainda sem conhecer os direitos, as equipes muitas vezes não informam quais são esses direitos e ainda continua bem complicado. o senhor pode falar para nós um pouquinho quais são esses direitos? A partir do momento que a pessoa descobre, eu tenho um diagnóstico de câncer, o que eu tenho direito? Tá. Antes é importante enfatizar que não existe direito específico para o paciente oncológico. Nós temos aí uma gama de direitos para aqueles pacientes de doenças graves, dentre elas o câncer. Então, não é que seja uma gama de direitos exclusivas do paciente oncológico, tá? Temos muitos. Se nós formos ficar aqui enumerando um a um, acredito que 3, 4 horas de live será pouco. Então, eu tentei resumir os mais importantes e os mais procurados de uma forma mais imediata para o paciente oncológico, que é o público-alvo aqui da nossa live, tá? Um direito muito importante, tá, é o direito ao diagnóstico rápido e tratamento em tempo oportuno. Nós temos uma lei, que é a Lei 12.732, que ela garante ao usuário do SUS que dê início ao tratamento oncológico até, no máximo, 60 dias após o diagnóstico. Ou seja, houve o diagnóstico, houve a confirmação do diagnóstico, no prazo máximo de 60 dias, o SUS já tem que estar disponibilizando o início do tratamento. Não pode passar disso. A gente entende, né, que às vezes as demandas também, o local atrapalha. Nós moramos num país de grande território, mais precisamente em Minas Gerais, onde o Ministério Elas funciona, é um estado muito grande, com regiões muito específicas. Então, isso também dificulta. Mas existe a lei e o SUS deve ser obrigado a cumpri-la. Esses espaços geográficos não é culpa do paciente oncológico. Então, eu estou falando isso porque o SUS alega muito isso. Demanda de trabalho, distância, às vezes tem que deslocar o paciente para a capital ou para um polo de maior estrutura, mas isso não é culpa do paciente. Então, a lei tem que ser respeitada. Temos também, o paciente tem o direito à informação e consentimento. O que é isso? Ele tem que ser informado de todos os tipos de tratamento que ele tem direito e como esse tratamento vai ser empregado para que ele, paciente, munido de todas as informações, possa escolher o melhor tratamento, lógico, sempre com auxílio médico, escolher qual o melhor tratamento, qual o método a seguir, porque nós temos várias situações que implicam num tratamento. Uma situação muito conhecida é o caso daquele evangélico, testemunha de Jeová, que não aceita transfusão de sangue, não aceita diversos tratamentos. Então, o paciente precisa ser informado de tudo isso para que ele possa expor as considerações dele também quanto a aceitar ou não determinado tratamento. Direito à dignidade e respeito, isso é fundamental. O paciente ele não pode sofrer nenhuma discriminação, seja por credo religioso, orientação sexual, idade, cor, religião. Ele não pode sofrer nenhuma discriminação nesse tratamento. A gente acha ou tende a acreditar que isso não acontece, mas acontece e de forma corriqueira, infelizmente. Ainda vemos muita discriminação. Tá? Nós temos o direito de acesso universal e igualitário ao tratamento, ou seja, independente da classe social,
da fortuna ou da não fortuna, digamos assim, todos os brasileiros têm direito a se tratar pelo SUS. Todos. Não importa Eu a queria classe social. Eu abri um parêntese aí, que isso é bacana de senhor estar informando, essa questão de que às vezes a pessoa tem um plano de saúde, né? E eu já vi isso acontecer, e aí ela opta por algum momento, ao invés de utilizar o plano dela, ela ir ao SUS, por exemplo, fazer os exames. Não, não vou usar o plano porque eu pago às vezes uma coparticipação, eu vou fazer esses exames aqui pelo SUS. E aí, quando às vezes a pessoa chega lá com uma guia da Unimed, ela realmente encontra o preconceito, porque se você tem plano, o que você está fazendo aqui? Né? Sim. Então, assim, a pessoa precisa mesmo saber do direito, porque o SUS é para todos, é para quem tem dinheiro, quem não tem, é para quem trabalha, para quem não trabalha, é para todo mundo. Então, a pessoa tem que ter a ciência disso para que ela possa confrontar esse funcionário que possa vir a questionar essa questão dela, né? Inclusive, o que muita pessoa não sabe é que, especificamente para o tratamento oncológico, tá? Não estou falando de outras doenças graves, mas o SUS, na grande maioria das vezes, é infinitamente melhor que o plano de saúde. Qualquer que seja o plano de saúde. O SUS, para o tratamento oncológico, é excepcional. Sabe? É um tratamento muito bom. Não tem a burocracia que o plano de saúde, às vezes, impõe ou tenta impor para tentar vencer até mesmo aquele usuário do plano, tentar vencer pelo cansaço. O SUS, não. O SUS, posso garantir, porque eu vejo isso com a Marcela, sabe? O tratamento via SUS para oncologia é excepcional. Não fica a dever nada para plano de saúde nenhum e, na maioria das vezes, é muito melhor e mais rápido. E Pois todos aí, têm direito. Todos têm e essa direito. questão do plano de saúde, realmente eles mandam ir para perícia, aí você precisa fazer um novo exame, tem que passar para perícia antes de fazer, e realmente complicado, né? Para quem já está passando uma situação, né, complicada, triste, difícil, ter que ficar enfrentando essas burocracias todas. Não. E sempre é muita burocracia. Sempre. Não tem jeito. Outro direito que é fundamental no tratamento oncológico é que todo paciente tem direito ao medicamento e a tratamento de alto custo. O SUS, ele é obrigado a custear, o tratamento e o medicamento, independente do valor desse tratamento ou desse medicamento. A gente impede algumas coisas que, às vezes, um medicamento de alto custo, ele não é encontrado nas farmacinhas do município, nem mesmo na Secretaria Estadual de Saúde. Então, tem todo um trâmite legal para a aquisição daquele medicamento. Tem licitação, essa questão toda, mas o Estado, e aí eu falo, União, Estado e município, são obrigados a fornecer esse medicamento. Só para exemplificar isso, para ficar mais claro. Eu tenho um paciente, um cliente, ele não é oncológico, tá? Mas ele tem um problema e ele precisa tomar um remédio à base de canabidiol. Cada frasco do medicamento custa R$ 2.700. A família não tem condições de comprar e o governo não quis fornecer. Entramos com a ação judicial, liminar na hora, o governo, o Estado, a União ou o município são obrigados a custear esses tratamentos de alto custo. É direito do cidadão, está na Constituição, todo cidadão tem direito à saúde e é dever do Estado fornecer saúde ao cidadão. Então, todo paciente oncológico, não importa a classe social, não importa se tem dinheiro, se não tem, ele tem direito a ter o medicamento, o tratamento de alto custo custeado pelo SUS. Isso aí é fundamental. Outro direito que muitos pacientes não sabem que tem e pode ser que faça uma diferença muito grande na vida do paciente é o direito ao tratamento domiciliar e cuidados paliativos. Porque tem muito paciente oncológico que tem dificuldade de se deslocar principalmente de uma cidade para outra. Às vezes o paciente já está numa situação que ele está acamado, que ele não consegue mais andar, às vezes tem que fazer uma viagem de 400, 500, 600 quilômetros em vans,
talvez a viagem não seja compatível com o estado de saúde dele. Então, o SUS também tem que custear esse tratamento domiciliar e os cuidados paliativos. É mais ou menos o seguinte: a saúde tem que ir ao paciente e não o paciente ir até a saúde, caso ele não tenha condições disso, né? Então, esses cuidados paliativos, doutor, desculpa, esses cuidados paliativos que o senhor fala, seria a visita de um médico, um curativo, alguma coisa assim? Na verdade, é o que a gente chama de assistência multidisciplinar. É o médico ir na residência, é o enfermeiro ir na residência que precisa fazer um curativo, é o nutricionista que precisa ir lá ver se a alimentação está de acordo com o atendimento, com o tratamento. É a equipe multidisciplinar como um todo. O paciente ele não pode ficar desassistido. Ele faz jus ao tratamento multidisciplinar, mesmo que em casa. Eu acho que isso aí é um pouquinho fora da realidade, né? É uma lei, é um direito, mas eu acho que não acontece. Eu queria aproveitar e abrir uma brecha aqui para poder falar. Eu fiz uma pós-graduação, eu comecei a fazer uma pós-graduação em Ciências da Saúde Pública, e nela nós começamos a estudar sobre o SUS. Como que surgiu o SUS, né? Então, assim, para quem não sabe, lá bem antigamente, os trabalhadores, eles começaram a trabalhar e fazerem uma caixinha, né? Eles mesmos, era uma iniciativa privada, onde eles depositavam todo mês um dinheirinho para se caso algum deles machucasse, aquele dinheirinho, era como se fosse um consórcio, aquele dinheirinho ia ser usado para ajudar aquele amigo ali. Só que, na época, foi tomando uma proporção tão grande isso daí, porque a caixinha foi crescendo, crescendo, né? As pessoas talvez tinham uma saúde até melhor do que a de hoje, não utilizavam o dinheiro e foi rendendo. E o dinheiro ficou um acúmulo tão grande que o Estado, o governo, começou a crescer o olho em cima do dinheiro do pessoal. E aí chegou com uma proposta: não, peraí, deixa eu administrar esse dinheiro para vocês, o dinheiro é seu, mas eu vou administrar, né, tá? Inclusive, a primeira vez que a primeira obra que o governo ele fez, utilizando o dinheiro do hoje, né, chamado INSS, mas era da caixinha do pessoal, lá dos funcionários, foi a ponte Rio-Niterói, não foi isso? Sim. Se eu me recordo bem. Então, aquela ponte foi construída com dinheiro da caixinha dos funcionários, tá? Dos funcionários, do pessoal lá que fez essa reserva. Então, aí começou com essa questão de, deixa eu administrar, eu vou ajudar, que de repente, de uma hora para outra, os direitos meio que acabaram, a caixinha não é mais sua, agora o dinheiro é meu e você é obrigado a continuar contribuindo. E é o INSS que hoje nós temos, né? Eu gosto de explicar isso para as pessoas, porque para as pessoas terem ciência de, né, que antes, como que aconteceu, né? Como que surgiu, que não foi favor. Na verdade, o favor foi feito para o governo, entendeu? Não foi o governo que faz favor para a gente. Tem muita gente que, às vezes, quando vai lançar mão de algum produto, algum subproduto do INSS, acha que assim, graças a Deus, que bênção, tá me ajudando. E não é bem assim, porque aquele contribuinte ali, todo mês, ele tá ofertando esse dinheiro da caixinha, como antigamente, para ser usado na saúde. E muitas vezes o dinheiro da saúde é desviado para outras pastas, para outras secretarias. Então, assim, não deixem de cobrar o direito de vocês achando que é favorzinho, não. É obrigação, tá? Obrigação. Eu falo que o governo, nas três esferas, federal, estadual e municipal, não faz favor nenhum ao cidadão. Nenhum. Tudo que o governo arrecada é através de impostos, taxas, contribuições, e esse dinheiro tem que ser revertido para o povo. E não é diferente com o SUS. O SUS não é custeado pelo governo. O governo não custeia nada. Tudo que é feito pelo SUS é custeado por nós, cidadãos, que pagamos impostos. Então a gente não tem que nunca imaginar que está pedindo favor quando procura a UBS, quando procura o posto de saúde. Não é favor que nós estamos pedindo. Nós estamos lá pedindo, exigindo a contrapartida pela nossa contribuição no custeio da máquina pública. Então, quando a gente vê
Tem muito funcionário público, infelizmente, tem muito servidor público que parece estar fazendo favor. Né? Quando, na verdade, ele esquece que ele é servidor público. Ele está ali para servir ao público. E nós, quem paga... nós somos os patrões do governo. O povo tem que entender isso. Então, nada que o governo faça de bom ou de ruim é favor. Nada. O administrador apenas do nosso dinheiro, como antigamente era. Tem que ter isso em mente, sempre. Tá, continuando aqui, os rolos de direitos, uma coisa que é muito bom que os pacientes precisam saber é a questão da isenção de impostos e dos benefícios previdenciários. Aquele paciente que é acometido de doença grave, principalmente os oncológicos, eles têm direito à isenção do imposto de renda. Eles têm os seus rendimentos de aposentadoria, eles não podem ser tributados no imposto de renda. Eles têm essa isenção garantida por lei. Tá? Eles têm que exigir isso aí. Muitas vezes, na hora que vai declarar o imposto de renda, o paciente oncológico, ele nem sabe que ele está isento de muita coisa. Por isso que eu falo, questione o contador, vire ao contador, olha, eu fui acometido por câncer, eu ainda estou em tratamento, porque o tratamento oncológico ele não acaba quando a pessoa foi curada, ou porque passou pela químio, ou porque passou pela rádio, ou porque fez uma cirurgia. Não. Muitas vezes ele passa por um acompanhamento médico ali nos próximos 10 anos. E ele tem a isenção garantida por lei. O paciente oncológico... Pois não, pode falar. Essa isenção, ela no caso, e essa questão de PVA, IPTU, como isso entra? Como funciona? Entra. Muitos pacientes com doença grave, eles têm isenção de IPVA, eles têm descontos para compra de veículos. Na verdade, o governo subsidia uma parte dessas compras. Entendeu? Eles têm muitos direitos e muitos descontos que eles precisam passar a saber, conhecer os direitos para realmente poderem estar exercendo. E a doutora Marcela perguntou aqui, tem alguma relação com o valor de salário, com o valor de contribuição? Não, ou é todo mundo? Não tem. Não tem. Todo mundo tem direito. Inclusive, oi, gente. Os pacientes com doenças graves, em especial oncológicas, que ficar incapacitados de exercer suas atividades, porque o tratamento é bem penoso, né? Tem pessoas que têm diversas reações ao tratamento. Então, se a pessoa está incapacitada, pelo menos durante o tratamento, para exercer suas atividades, ele pode requerer o auxílio-doença junto ao INSS. Se essa incapacidade se tornar permanente em virtude da doença do câncer, da doença oncológica, ele pode pedir aposentadoria por invalidez. Entendeu? Isso tudo são direitos que o paciente tem que exercer, tem que botar para funcionar. O FGTS parece que eles podem sacar também, não é isso, doutor? Agora, eles podem sacar o PIS, PASEP, o FGTS, inclusive, esse é um direito não só do paciente, tá? Por um exemplo, eu sou casado com a doutora Marcela, vamos supor que a doutora Marcela é acometida por uma doença grave, né, com câncer, e ela é minha dependente, principalmente no cadastro do INSS, ela é minha dependente, e ela está ali passando pelo tratamento oncológico. Eu posso sacar o FGTS também, entendeu? Qualquer pessoa do grupo familiar, qualquer pessoa daquele grupo familiar que tiver algum dependente que esteja passando por um tratamento de doença grave, ele pode sacar o FGTS, ele pode sacar o PIS/PASEP. Muitas vezes as pessoas acham que só quem está em tratamento é que pode sacar. Mas, na verdade, não é. Esse direito se estende a outras pessoas do núcleo familiar. A declaração de imposto de renda, vamos supor que é um dependente meu. Eu vou ter esse benefício porque o dependente meu está com a doença e eu vou tomar conta dele? Você pode sacar o FGTS, você pode sacar o seu FGTS, o seu PIS/PASEP. E mas a questão de ter
um abate ali de não precisar declarar imposto de renda, eu, como Não, a não. pessoa responsável por ele, Não, não. Só se fosse um paciente. você vai poder fazer vários abatimentos no seu imposto de renda. Por exemplo, você Isso. compra os medicamentos, né? Você custeia o medicamento, você está custeando algum tipo de tratamento, você faz o abatimento no seu imposto de renda. Você Entendi. consegue fazer. Entendeu? Consulta, às vezes pagou uma consulta, fez um exame particular, né, e Consegue tal. fazer. Consegue fazer. Uhum. As passagens de ônibus que às vezes vai fazer tratamento fora, viu, pessoal? Pode guardar todos os Todos. comprovantes. Aéreo. Inclusive, o paciente e o seu acompanhante, ele tem direito ao tratamento fora do domicílio, que é o TFD, que a gente vê falar no jargão popular. Então, o que acontece? O paciente, ele tem que ter custeado, ele e o seu acompanhante, toda a despesa para deslocamento para um outro centro, se a cidade onde ele mora não lhe oferece o tratamento, ele tem que ter custeado esse deslocamento de ida e de volta, hospedagem, alimentação, tem que ter todo esse custeio pelo SUS. Algumas vezes, na época que eu trabalhava, os pacientes eles custeavam por conta própria e depois levavam os comprovantes para receber, porque tem aquela questão de licitação, que algumas empresas, algumas, Ele tem que ser né? reembolsado. O custeio principal tem que ser feito pelo SUS. Já acontece muito do paciente realmente custear e ser reembolsado. Agora, é fato que já aconteceu também de vezes que eu vi, por exemplo, eles vão para outra cidade, como aqui antes era Belo Horizonte, né? E aí chegam no local que eles só têm a hospedagem para o paciente, não tem para o acompanhante. Aí a verba que eles dão por dia, o TFD dá por dia, só dá para comprar um marmitex pro paciente, não dá para o acompanhante. Como que as pessoas podem proceder em relação a isso? O que ampara, o que elas podem fazer para questionar seus direitos em relação a isso, doutor? Elas têm que exigir, tá, na Secretaria de Saúde do município, se o tratamento, se o TFD está sendo fornecido pelo município, elas têm que exigir o custeio do acompanhante também. Tá? Se isso não ocorrer, se a Secretaria Municipal de Saúde se negar a fornecer esse custeio, procura um advogado, procura a Defensoria Pública, Ministério Público, até mesmo o PROCON, porque o município ele é obrigado a fazer o custeio também do acompanhante. Tá? O SUS, quando eu falo município, eu me refiro ao SUS, porque o município ele gere a verba, ele faz a gestão da verba do SUS, no que cabe a ele, município. Então, ele tem que custear esse custeio também para o acompanhante. Isso aí é imprescindível, porque tem muita doença grave, e principalmente oncológica, que a hora que a pessoa passa por uma quimioterapia, uma radioterapia, ela precisa do acompanhamento de outra pessoa, ela passa muito mal. Entendeu? Então, é direito da pessoa se ver acompanhada também nos tratamentos fora do domicílio. Eu tive uma amiga, inclusive, que foi fazer tratamento em Belo Horizonte e ela não tinha acompanhante. E lá ela teve que lançar a mão de uma enfermeira. Ela contratou uma enfermeira particular para ficar dentro do hospital com ela, porque ela não tinha acompanhante. É um absurdo. Assim, existem algumas exceções, são raríssimas, mas nós vivemos um período aí de pandemia, onde muitos acompanhantes realmente não puderam estar acompanhando, mas por uma questão de cuidado mesmo. Ainda não se sabia como a doença era transmitida efetivamente, como cada um reagiria, a gente não tinha vacina. Então, nesse período especificamente, houve um probleminha com esses acompanhamentos. Mas hoje não. Tá? Hoje já voltou ao normal. Sugiro, exijam o direito de ser acompanhadas, porque é um direito do paciente. Não é favor. Volto a frisar, não é favor, é direito. Eu acho bacana também, a gente já eu ia deixar para o final, mas eu acho que
é bom a gente soltar isso aqui agora, essa questão aí das ONGs e associações, né, doutor? Que nesse momento você também lançar mão de uma ONG, uma associação, é bacana, é importante, porque eles dão um apoio e às vezes a pessoa está ali fraca, o acompanhante não tem muito entendimento. As ONGs já têm o caminho certinho, já sabe para quem ligar, o que fazer, o que falar. Então, assim, é bacana nós irmos atrás dessas ONGs também, porque são associações sem fins lucrativos que estão ali também para auxiliar a pessoa nesse momento difícil, entendeu? Então, assim, é bacana alguém, por isso que eu falo que essa live é tão importante, não só para quem está com problema, já está acometida a doença, para os acompanhantes, mas como um todo, porque uma hora ou outra eu posso conhecer alguém que está passando e eu vou lembrar do que foi dito aqui e vou falar, ó, fulano, vai atrás de uma ONG, em tal lugar tem uma ONG assim, tem uma associação que ajuda, e a gente precisa ensinar esses caminhos para que nós possamos criar o hábito na população de cobrar os seus direitos. Com Entendeu? A certeza. população acha que é favor, ela tem que quebrar, desmistificar isso daí, porque é direito. Não, Sabe com uma coisa? certeza. Pode falar. Eu falo que o trabalho das ONGs, das associações, eles são fundamentais por diversas razões, mas principalmente porque geralmente essas ONGs e associações, elas surgem, elas são criadas por pessoas que passaram por o drama, passaram pela necessidade do serviço que aquela ONG presta e às vezes não conseguiu. Então eu falo que através dessas ONGs, das associações, se consegue encurtar caminhos. Você consegue um apoio que às vezes não consegue da Secretaria de Saúde de imediato, não consegue da família por desconhecimento mesmo, por desconhecer o direito dos pacientes. Então eu falo que essas ONGs, elas desempenham um trabalho sensacional, sabe? Eu acho que quem puder conhecer, quem estiver passando por algum tratamento de doença grave, ou quem não está passando por esse tratamento, mas se sente com vontade de prestar um trabalho voluntário, procure as ONGs, procure as associações, porque elas ajudam demais a conta. Elas encurtam distâncias que só quem conhece alguma ONG para entender a precisão do trabalho deles. Verdade. E até o amor e carinho, porque como o senhor mesmo falou, que geralmente quem tem a iniciativa de abrir é porque teve um caso na família, né? Ela torna a dor dela uma forma de doar. Então, assim, ela tem a empatia de sentir, de acolher. É diferente de um órgão público que está ali recebendo só mais um papel. Com Né? certeza. Essas ONGs, ela tem aquela... Então, assim, eu acho bacana, eu apoio, assim, acho que todo mundo deve fazer uma contribuição, seja, se você não pode contribuir financeiramente, vai lá um dia, uma conversa, uma brincadeira, sabe? Tudo é muito bem-vindo, né? E apoia e incentiva o trabalho dessas pessoas. Agora, doutor, eu tenho mais uma pergunta. Nós estamos falando, assim, dos caminhos aqui, que acho bacana nós... quebrarmos esse estigma aí do SUS, e inclusive na época existia aqui na minha cidade um promotor da saúde. Sim. E eu descobri esse caminho. Então, tudo que não se resolvia na secretaria, eu chegava no cantinho, vem cá, procura o doutor Leonardo. Lá no... Me fala, mas eu não sabia muito bem, eu só sabia que vivia chegando com ordem judicial com o nome dele, eu não sabia o que ele fazia, mas eu sei que eu mandava o povo. Me explica o que é isso. O que é um promotor? Em toda cidade tem? Como é que funciona esse promotor da saúde? Sim, o que acontece? O promotor, na verdade, ele é uma palavra até estranha para quem não é do mundo jurídico, mas ele é o representante do Ministério Público. Muita gente fala representante, mas na verdade, no caso do promotor de justiça, ele não representa o Ministério Público. Ele é o Ministério Público. Por isso se fala representante do Ministério Público. O que acontece? Ele está ali para zelar justamente pelo direito da coletividade, para fiscalizar também se os órgãos públicos fazem o que deveriam ser feito, se eles garantem o direito da sociedade, o direito do cidadão. Como eu já disse, o direito à saúde, ela é um direito conferido a todos nós pela Constituição Federal. E é uma obrigação do Estado também atribuída pela Constituição Federal.
Então, o Ministério Público é um dos órgãos destinados à fiscalização dessa área. No caso de Teoflotone, que é uma cidade de um porte maior, vocês têm aí o Ministério Público voltado para a área da saúde. Isso acontece por quê? Porque é uma área que tem muita demanda. As demandas são gigantes ao ponto de ter um promotor de justiça único e exclusivo para essa área. Enquanto que em Jequitinhonha, o promotor de justiça, ele cuida de todos os casos, inclusive desse da saúde. Então, muitas vezes, quando as pessoas têm os seus direitos negados, qualquer razão que seja, na maioria das vezes, nem tem razão a negativa ofertada pelos órgãos públicos, o Ministério Público está lá, pronto a socorrer essas pessoas. Assim como a Defensoria Pública do município, os advogados. Na verdade, o Ministério Público vai atuar como um advogado mesmo daquele cidadão que está tendo o seu direito negado pelo setor público. Aí, gente. Entendeu? Então, essa é a função. Chave. Se sua cidade não tem um promotor de saúde, você vai atrás bate até na casa do prefeito, tá? Eu digo que eu dou para vocês. Não, falando de saúde, vai mesmo que não lugar. tenha, mas mesmo que na cidade não tenha o promotor da saúde, aquela cidade, aquela comarca, com certeza ela vai ter um Ministério Público, vai ter um promotor lá que também é responsável por essa área. E vou te falar a verdade, a hora que você trabalhou na Secretaria de Saúde, a hora que chega um ofício lá, de um papelzinho timbrado do Ministério Público, parece que um dia aparece na hora. Passa na frente de todo mundo, por isso que eu ensinava o caminho. Ensinava o caminho, quando eu vi que o estado era grave, eu mandava mesmo, sem dor da consciência. Mas enfim. Então, aí tá. Mas aí você viu que pelo SUS nós temos aí uma situação que dá para poder. Tem vários, né, vários caminhos para seguir, mas aí eu quero voltar um pouquinho aqui no caso do plano de saúde. Eu tenho plano, paguei a vida inteira um plano, e aí fica aquela morosidade, que foi até uma pergunta da doutora Marcela aqui. Deixa eu ver aqui. Tem alguns pacientes que estão em quimioterapia e no meio do tratamento necessita de uma segunda linha de tratamento, e os convênios ficam dando negativa até o último momento e atrasando isso. Como que procede nisso daí? Onde eles podem ir para cobrar, para não ficar, né, à mercê do plano de saúde, que como o senhor mesmo disse, a ideia deles é fazer você cansar. Deixa para lá, vai para outro canto, não mexe comigo não, entendeu? Então, como que eu devo proceder? O que vale no caso dos planos de saúde? O caminho é o mesmo do SUS. Tá? É o mesmo do SUS. É conhecer o direito e exigir o cumprimento desse direito. Plano de saúde, na maioria das vezes, tenta vencer pelo cansaço. Eles sabem que são obrigados a custear o tratamento, eles sabem que eles não podem se negar a custear o tratamento, não importa o preço do tratamento, eles têm que custear, tá? E na maioria das vezes começa um jogo de empurra justamente para tentar vencer pelo cansaço. E aí resta ao cidadão o quê? O poder judiciário. Aí é o poder judiciário quem vai resolver a questão com o plano de saúde, através da Defensoria Pública, através do advogado, através do Ministério Público. Aí só o poder judicial mesmo. E eu vou te falar a verdade, é muito fácil bater no plano de saúde. Muito. Porque na grande maioria das vezes, eles estão errados. Eles estão empurrando com a barriga. Eles preferem que haja uma judicialização da questão justamente para tentar tornar a situação, a solução ainda mais morosa. Entendeu? O senhor falou sobre o direito de ter um apoio de equipe multidisciplinar também, né, de alguns tratamentos paliativos aí, então, assim, isso entra também em questão de apoio emocional, psicológico, o paciente oncológico, ele tem esse direito, a família dele tem esse direito? Tem direito ao atendimento psicológico e social. Ele tem direito, sim,
ao acompanhamento psicológico, tanto ele como o acompanhante, como os filhos, porque o tratamento oncológico, tá? Principalmente o tratamento do câncer de mama, ele não atinge somente o paciente, ele atinge toda a esfera familiar do paciente. Você imagina os filhos vendo a mãe passar por quimioterapia, por radioterapia, tendo as reações adversas ao tratamento, a queda de cabelo, a baixa autoestima, Falta em casa, né? a falta da presença da mãe em casa. Na maioria das vezes, o pai vai acompanhando a mãe num tratamento fora do domicílio, as crianças ficam com uma tia, com um amigo. Então, isso tudo gera um abalo psicológico em todo o núcleo familiar. Então, não só a paciente, como todo o núcleo familiar, ele tem direito ao atendimento psicológico e social. Ele não pode ser negado a nenhum deles. Isso é muito importante, né? Então, acho bacana, fiz daí o que vocês têm. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de estar pontuando sobre os direitos, que eu já fui interrompendo, fazendo um monte de pergunta, talvez que eu sou igual um trator, né? Não. Mas você tem um TDAH também, sabe o que é, né, doutor? Você tem uma TDAH aí também, então você sabe. Tem uma TDAH em casa. Não, os principais direitos, realmente, que eu queria colocar são esses. Tá? Esses são os principais direitos que aquelas pessoas acometidas por doenças graves, elas têm. Agora, cada caso é um caso. Né? Nós temos que, todo caso ele deve ser analisado de forma individual. Tá? Mas, basicamente, todos esses direitos que eu citei se aplicam a todos os pacientes acometidos por doença grave. Eu tenho mais uma pergunta aqui, eu pensei em fazer, depois eu dispensei, mas agora eu pensei de novo, por quê? Pode ser que alguém esteja passando por uma situação assim, algum familiar, e é bom que o senhor possa nos ajudar a esclarecer. Vamos supor que alguém da família, ela tem esse diagnóstico, e ela decide que ela não quer fazer o tratamento, ela não quer fazer nada. A família que não concorda com a situação, que não quer ver o ente, né, tem esperança ainda de cura e tal, não concorda com essa decisão dele. Como que funciona esse impasse? Eu, como pessoa da família, eu tenho o direito de entrar com algum recurso e obrigar esse paciente a fazer tratamento? Como que funciona isso? Veja bem, se esse paciente ele tiver acometido por alguma doença mental que o incapacite para tomar as decisões da vida dele, aí busca-se a interdição desse paciente e aquele curador pode e deve decidir se ele vai fazer o tratamento ou não. Mas só se ele demonstrar ter uma doença psicológica que o impeça de tomar decisões do dia a dia. Fora isso, se o paciente, se ele é lúcido, se ele não tem nenhum problema mental, infelizmente é ele quem vai escolher se ele quer se submeter àquele tratamento ou não. Não temos como obrigar. Lembrando que, no caso daqueles filhos menores, né, que estão sob a responsabilidade dos pais, mesmo que adolescentes, aí é uma outra coisa. Mas se é maior, se está totalmente lúcido, a decisão é dele. Ele é quem vai decidir se ele vai se submeter ao tratamento ou não. E vou te falar mais, não é um absurdo a gente achar que isso ainda aconteça, porque acontece muito. Existem pessoas, e eu conheço um caso, um rapaz novo, ele foi acometido por câncer e ele preferiu não tratar, ele preferiu levar os últimos dias da vida dele da forma como ele bem entendeu, e ele preferiu não tratar, mas assim, já tinha tentado tratamento, não foi suficiente, ele resolveu que não ia mais tratar e simplesmente não tratou, e a família teve que aceitar essa situação, porque a opção foi dele mesmo. Eu vejo essa pergunta porque ontem mesmo nós tivemos um encontro de cineterapia, né? É um grupo terapêutico que nós temos, e nós retratamos sobre um filme que falava sobre uma paciente que desistiu de fazer o tratamento. Aí fica uma dica assim, eu acho que o válido
para as pessoas da família é que vocês, de antemão, tentem levar o paciente para um tratamento psicológico, né? Porque talvez através ali de uma intervenção de um terapeuta, de um psicólogo, essa mentalidade possa mudar, né? Caso não mude, não é o que é, né? Ele tem o direito de decisão, a vida é dele, mas talvez seja só um impacto, né, o susto, às vezes fazer ele entender como que será o tratamento, qual que é a dimensão da doença, que às vezes é uma coisa leve, é uma coisa simples, talvez mostrar que outras pessoas já saíram dali, pode ser uma alternativa, né? Para que esse paciente... Eu falo que o diagnóstico do câncer, ainda hoje, ele é muito associado à morte. A pessoa, quando recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que ela pensa é que ela está condenada à morte. Aí, ela depois é que ela vai pensar, que ela vai passar a saber os índices de cura, qual é a porcentagem de cura do tratamento naquele estágio em que ela está. Por isso que é importantíssimo passar regularmente pelos médicos. É importantíssimo que a gente esteja com os exames em dias, com as consultas médicas em dias, para que possa ser descoberto qualquer necessidade em estágio inicial. Porque hoje a medicina evoluiu muito e constantemente está em evolução. O que matava em um índice muito maior há 10, 15 anos atrás, hoje já não tem esse desfecho. Hoje os índices de recuperação são muito grandes. E aí vem, novamente, a importância do trabalho das ONGs e associações. Porque através das ONGs, das associações, as pessoas vão conhecendo casos, na maioria das vezes, de pessoas com problemas muito maiores, em estágios muito mais avançados que o dela, e se recuperou plenamente. Mas, assim, eu nunca recebi um diagnóstico de câncer, nem parentes mais próximos que eu estivesse acompanhando. Então, eu não posso dizer qual seria a minha reação. Mas eu acredito que ainda hoje, em conversa com a Marcela, a primeira reação das pessoas é associar o câncer à morte. O que não é mais uma realidade no nosso país. Não que o câncer não mate. Não que pessoas pararam de morrer em decorrência do câncer. Não é isso. Mas os números vêm diminuindo. Porque cada vez mais as pessoas vão se conscientizando da necessidade de um tratamento precoce, da importância do diagnóstico rápido e precoce num tratamento cada vez mais eficaz. E métodos novos, remédios novos vão surgindo, né? Tem cientistas todos os dias pesquisando coisas novas. E uma outra coisa também, nós como terapeutas, eu posso falar em nome dos terapeutas aqui, é que realmente existem estudos que comprovam que o seu estado emocional é quem determina se o seu câncer vai aumentar, vai ficar em estágio pior. Porque igual tem pessoas que falam, descobriu o câncer e morreu. Antes de ter o diagnóstico, vivia uma beleza. O que é isso? É que o câncer foi uma coisa assim drástica demais? Não. Às vezes a pessoa se acometeu num estado tão emocional, tão gradativo ali, que ela foi se consumindo por aquela dor, que às vezes nem era física ainda, se tornou só uma dor emocional. Eu acredito que a depressão mate mais que o câncer. Exatamente, né? E aí, por isso a importância o apoio psicológico no diagnóstico, talvez até para contar para um paciente, né? Ter um apoio para contar. Eu acho isso importante também, porque eu não sei como que vem o corpo clínico na hora de dar a notícia, mas eu já peguei uns médicos assim, pesados, né? Eu já tive um médico que chegou para mim e falou pro meu tio, olha, nós não temos mais nada para fazer, eu preciso desocupar o leito, leva ele para casa. Eu, como assim? Como é que eu vou levar ele para ele morrer lá em casa e tal? Então, assim, e outra também, uma vez eu fui fazer, eu vou contar esse exemplo aqui, aconteceu comigo, fui fazer um exame de ultrassom, eu estava grávida, e aí a médica secamente, era meu primeiro filho, ela secamente virou para mim e falou assim, tem um trem errado aqui. Aí eu tava sozinha, eu gelei, meu Deus, que trem errado. Aí ela virou e falou assim, o coração do bebê não tá batendo.
Mas eu fiquei tão assim, estática na hora, que eu não entendi o que, que aquilo queria dizer, porque ela falou tão secamente que eu não entendi que ela tinha falado que o coração parou de bater, é morte, né, gente? Aí eu falei assim, mas e aí? Isso quer dizer o quê? Porque por um momento eu pensei, talvez eu só tomo um remédio e volta. Eu não sei o que, que eu pensei na hora, gente. Eu sei que eu tava meio que em estado de choque. E aí a médica virou pra mim assim, quer dizer que o bebê morreu, ai. Eu cheguei a engolir, sabe? Então, assim, eu acho que existe também um despreparo de uma equipe para dar uma notícia. Por isso Sim. que às vezes é importante quando se tem um acompanhante, o acompanhante olhar um jeitinho, talvez levar em outro lugar, numa rede de psicólogo, para ir mostrando a pessoa, né? Sem essa coisa meio drástica, porque às vezes assusta. E aí, nesse dia eu saí desesperada do consultório e fui para outra médica, que era a minha obstetra. E aí eu entrei em prantos. E quando eu cheguei, ela, calma, Nívia, respira, deixa eu te falar. Olha para você ver, se o coração parou de bater, é porque tinha problema na formação. Você imagina se esse bebê viesse com um problema cardíaco grave? Como que ia ser você cuidar de uma criança porque o coração parou de bater porque tinha problema, né? E tal, tal. Aí ela me fez olhar as coisas por uma outra ótica. E eu saí de lá confortada, triste, mas confortada. Enquanto eu saí desesperada da outra, entendeu? Eu podia ter feito uma loucura ali enquanto aquela médica me deu aquele diagnóstico. Então, realmente é O complicado, apoio, né? o apoio psicológico é importantíssimo. Eu não sei precisar do número, mas Marcela sempre me fala, no caso de paciente oncológica do câncer de mama, Marcela sempre me fala o alto número de mulheres que são abandonadas pelos maridos, pelos companheiros, pelos parceiros, quando descobrem o câncer de mama. Quando ela É verdade. quando ela tem que retirar a mama, são simplesmente abandonadas, sabe? No meio assim, de um turbilhão de emoções pelas quais elas estão passando, ainda tem que lidar com essa questão do abandono. E isso aí é devastador. Você imagina a situação dessa mulher, que acho que o primeiro lugar onde ela vai buscar apoio é na família, pelo menos é onde ela espera encontrar o primeiro apoio. Né? E na maioria das vezes não é o que acontece. Nós temos uma pergunta aqui, doutor. Acho que para finalizar, vamos responder duas perguntas. Acho que tem duas perguntas aqui. A família, ela pode esconder do paciente o diagnóstico, se ela quiser, mesmo se tratando de uma pessoa bem idosa, tipo 85 anos, 90, ela pode esconder? A família pode, o médico não. A família ela não tem o dever legal, a obrigação legal, né, para estar contando. Se a família acha que o melhor para aquela paciente, né, para aquela pessoa, é não saber, tudo bem, escolha da família. O médico não pode entrar nessa de esconder juntamente com a família. O médico ele é obrigado a fornecer, a passar todas as informações, tanto da doença quanto do tratamento, para o paciente. Ele não pode. Mas aí não esconder, porque em algum momento o médico vai ter contato com essa pessoa e vai acabar contando. Então não tem como mesmo. A família não querer contar, tudo bem. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que, enquanto família, eu acho que não deve esconder, porque é um direito da pessoa saber que está cometida com aquela doença. Né? Eu, particularmente, isso é uma visão minha, eu sou contra, mas a família ela não tem a obrigação legal de contar isso aí, de chegar e falar, ó, você está com câncer, você vai ter que operar do câncer, se a família acha que, não, você vai fazer uma cirurgia de tal coisa, tudo bem. O médico, se for questionado pelo paciente, ele tem que falar. Tá vendo? Aí já fica aí respondidas as perguntas, inclusive da doutora Marcela, que ela comentou aqui que muitas famílias pedem para inventar um novo diagnóstico, para não falar que é câncer, não. Sim. E isso é legal, né? Acaba atrapalhando aí, o médico não pode ceder à pressão da família, não. Não é isso, doutor? Sim, o médico ele tem a responsabilidade legal. Imagina uma situação, por exemplo, não vou pôr idade, mas a família resolve esconder daquele paciente que ele tem uma doença grave
o médico embarca nessa aí, faz um diagnóstico totalmente fantasioso e tal, a pessoa se recupera totalmente e resolve processar quem? Por ter passado por tudo isso sem saber? O médico, porque ele que tinha obrigação legal. Só um minutinho, gente. Desculpa, aí eu fui fechar a porta ali que estava fazendo barulhão aqui. Mas aí a Raquel perguntou aqui, mas se é idoso, para que contar? Então, Raquel, é complicado, né? É uma decisão aí que a família... pode Na verdade, falar. respondendo aí essa pergunta da Raquel e já agradecendo a participação dela, a Raquel é uma grande amiga que nós temos aqui em Bragança Paulista, uma querida amiga da gente. O que acontece? É direito do paciente saber sobre o tratamento a que ele será submetido. É um direito dele. E quando a família resolve não contar, de certa forma, mesmo que para o bem do paciente, a família está suprimindo aquele direito do paciente. A família não tem obrigação legal, né? Não tem nenhuma imposição legal para a família contar aquilo. Mas o médico, sim, ele é obrigado a fornecer todas as informações referentes ao tratamento, doença, medicamento, porque é um direito do paciente saber. Estão pedindo aqui para o senhor falar novamente sobre o IPVA, IPTU, sobre os impostos, sobre o direito dos impostos. O senhor consegue resumir e falar novamente? Muitos pacientes que são acometidos por doença grave, eles têm diversas isenções e também subsídios que o governo fornece em virtude do tratamento. A questão do IPVA é uma delas, a questão da isenção do imposto de renda sobre os rendimentos. Muitas vezes o governo subsidia parte da compra de determinado veículo por aquela pessoa que está em tratamento, que está acometido por aquela doença. Tudo para quê? Para facilitar a vida do paciente e para não onerar mais ainda a renda do paciente. Porque às vezes o paciente precisa adquirir um carro até mesmo para agilizar no tratamento. Então é uma forma que o governo tem de estar ajudando, faz o subsídio de parte da aquisição daquele veículo. Aí a pessoa compra o veículo, mas o sustento daquele veículo acaba onerando a renda familiar. Então o governo vai lá e dá uma isenção no IPVA,